Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 7 de junho, um pregão com bastante volatilidade. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e nessa videoanálise vou destacar aí Ibov, Petrobras, Futuros, Vale e outros ativos aí que eu considero interessantes para possíveis operações nos próximos pregões. Vamos lá, Ibov no pregão de hoje, nesse momento 3,17% de queda, na faixa ali dos 73.704, está dentro do leilão de fechamento, que pode alterar um pouco essa variação. Graficamente, seguimos dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Ibovespa no movimento de baixa já de 3 pregões, a correção aqui foi em 4 pregões, tem a chance de fazer até algo mais aqui em termos de número, na questão do tempo do movimento anterior. Mas o Ibov no pregão de hoje, com essa forte queda, chegou a testar já a região de fundo anterior do gráfico semanal. E deixando aqui essa sombra inferior, gera um indício de recuperação, que a gente pode observar aqui pelo gráfico de 60 minutos, onde a gente tem a formação de um fundo e o início de um movimento de alta. É contra a tendência, mas traz uma expectativa positiva, pelo menos aí para o próximo pregão, início aí do próximo pregão. O primeiro desafio para o Ibovespa, num repique de alta, encontra-se aqui na região de um fundo anterior, localizado na faixa dos 75.336 pontos. Eu diria que o Ibov voltando para cima desse patamar, em conjunto com a máxima do pregão de hoje, localizada em 76.117, ou seja, se o Ibov voltar para cima dessa zona de resistência, suporte até o pregão de hoje, né? Na verdade até o pregão anterior era do suporte, fechou abaixo, já tende a funcionar como resistência. Se o Ibov fizer algo nesse sentido, gera um primeiro sinal de enfraquecimento da tendência de baixa, que nesse momento ainda está forte. Para anular completamente a tendência de baixa, precisa voltar para cima da máxima desse topo, localizado em 78.892 pontos. Então, por enquanto, não há nenhum sinal de alta, de mudança dessa tendência no Ibovespa. No gráfico diário aqui não tem nenhum sinal de alta, a não ser um sinal de enfraquecimento, alguma recuperação por parte dos compradores em cima de um nível de suporte do gráfico semanal. Mais tarde, eu ainda no pregão de hoje, ou no dia de hoje, eu devo fazer uma análise mais detalhada do Ibovespa, falando um pouco de cenário de prazo maior. O que é que nós temos no prazo maior? O que está representando essa queda do Ibovespa nesses 2 últimos meses, principalmente, para a tendência de prazo maior? Então, vou fazer um vídeo a respeito disso, somente em relação ao Ibov. E aí sim, ó, o Ibov acabou de sair aqui com queda de 3%. Pode até alterar um pouco mais ainda, se algum ativo não tiver aí no leilão de fechamento. Mas enfim, vou fazer uma videoanálise, aí basta você se inscrever no canal, se inscreve aqui no canal na parte inferior direita aqui do seu vídeo, passa o mouse aí em cima da logo, daltonvieira.com, e na sequência clica em se inscrever de forma gratuita. Dessa forma você vai receber notificação toda vez que eu lançar um vídeo ou entrar ao vivo durante o pregão. Ao vivo durante o pregão estou fazendo isso às 10h45 e às 14h45. Então, se inscreve aí de forma gratuita. Além disso, você vai poder aproveitar um conteúdo vasto de aprendizado, de vídeos curtos, para facilitar aí a questão do seu tempo em termos de aprendizado. São vários vídeos curtos, inclusive com playlists montadas aí dentro do canal. Aproveite ao máximo esse conteúdo. E se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma no decorrer dela, se ela foi importante para você, ou se ela agregou algum valor para você, seja na parte de aprendizado, seja na parte de oportunidade, por gentileza, dê um like, um joinha aí no YouTube. Dessa forma você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal para toda a comunidade aí no YouTube. Desde já agradeço. Vamos então para os futuros. G60 do mini índice. Longo movimento para baixo. Dentro do que a gente tinha comentado no último pregão, isso aqui sendo uma correção, aumentava a chance de ter algo mais para baixo. O mercado realmente confirmou isso, veio forte para baixo, não dá para se esperar um movimento tão forte assim, mas veio muito forte para baixo. E aqui no gráfico diário, nesse momento acabando o pregão, ou seja, está na última hora de pregão, mas dentro de um movimento de subida. Dentro desse movimento de subida, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade através ali de fundos num gráfico, por exemplo, de 10 minutos, fundo ascendente, ou mesmo num gráfico de 5 minutos. É importante apenas ficar atento aqui para essa região de fundos anteriores, em termos de objetivo, em termos de resistência, enfim, é um patamar que pode entrar pressão vendedora, aumenta essa chance de entrar pressão vendedora. Esses níveis aqui, que níveis são esses? O primeiro, 74.815, depois disso, toda essa região aqui de vários toques,
que aí é a região que eu considero até mais importante, uma região na casa ali dos 75.500 pontos para o mini índice. Tá? Então isso aqui seria, chegando aqui nesse nível, ficar bastante atento, porque pode entrar pressão vendedora. E para a ponta vendedora, para buscar venda, ideal que gere sinalização de baixa justamente nessa região aqui, nessa faixa de pontos que eu acabei de citar. Gerou sinalização de baixa no G60 de topo descendente, abaixo, um pouco abaixo, ou mesmo batendo nessa região, aí ficaria mais para planejar a operação de venda a favor de um novo movimento de baixa no G60 ou mesmo no gráfico de 30 minutos. Dólar, pregão de hoje, mais uma estilingada para cima, deixando ali uma sombra superior. Vamos dar uma olhada no G60 do dólar. Segue com sua tendência aí para cima. Mais uma pancada para cima no dólar. Acabando o pregão dentro, fez essa máxima. Gerou a formação de um topo no gráfico de 60 minutos. Segue dentro de uma característica de movimento de baixa. E dentro desse movimento de baixa, logo dentro dessa característica do G60, para o gráfico de 10 ou 5 minutos, fica mais para a ponta vendedora de day trade, pivô de baixa ou mesmo topo descendente no gráfico de 10 minutos seria a alternativa de se trabalhar na ponta vendedora. Inclusive até agora pode estar justamente aqui nesse momento gerando um topo descendente aqui no G60, testando a região de fundo anterior, gerando um topo descendente nessa última hora de pregão, que traz a chance de se gerar alguma coisa aqui para baixo, né? O stop de qualquer venda aqui seria na faixa ali dos 3.940. Enfim, só para exemplificar o que eu estou mencionando, por estar dentro de um movimento de baixa no gráfico de 60 minutos. Para gerar um cenário para compra, teria que proporcionar algum fundo, ou seja, esse movimento faz uma correção um pouco maior no tempo para gerar alguma compra ali a favor de um novo movimento de subida, seja no G60 ou no gráfico de 30 minutos. Logicamente a entrada seria através de um gráfico de 10 ou mesmo 5 minutos. Então isso seria o que mais me chamaria atenção em relação aí ao dólar, no sentido de operações aí de day trade para o próximo pregão. Então está dentro desse movimento de subida, esperar uma correção um pouco maior para buscar um cenário um pouco mais interessante para a ponta compradora. Porque nesse momento fica um foco um pouco maior para correção da tendência forte de alta do dólar. PETR4, pregão de hoje, deixando aqui um candle com a formação de um martelo, um padrão de reversão dos candles, após testar de novo a zona de suporte da faixa dos R$15 a R$14,90, arredondando. A Petro, com essa formação ali no gráfico de 60 minutos, já acionou uma possível compra em cima dessa região de suporte, na superação da máxima da hora anterior. Eu cheguei até a falar no radar do mercado do período da tarde de sinalizações dessa forma para possível compra antecipadamente do gráfico diário. No gráfico diário teria que superar os R$16,16. Superação dessa máxima seria o primeiro sinal de confirmação desse padrão de reversão dos candles, o que aumentaria a chance da Petro gerar alguma correção aqui para cima, algum movimento de subida ou movimento lateral, que seria o pior cenário para quem está buscando essa compra aí contra a tendência. Então ali pelo G60, inclusive, gerando sinalização um pouco mais relevante para cima. Deixa eu colocar só aqui as médias para ficar mais claro para que vocês possam entender. Então a Petro no G60, nesse momento, colocando aqui o final do gráfico. Na Petro G60 a gente pode ver se aproximando da média móvel exponencial de 13 períodos. Um primeiro desafio que é junto da região de fundo anterior ali na faixa dos R$15,87 no G60. Então, por enquanto, expectativa de repique se superar a máxima do pregão de hoje. Aumentar o repique, inclusive, do gráfico de 60 minutos, que estaria no segundo candle ali do movimento. Vale 3. O pregão de hoje, queda, engolfo de baixa, queda de 3,03%, engolfo de baixa é um padrão de reversão dos candles de um movimento de alta para um movimento de baixa, testando o suporte do gap, respeitou em fechamento esse suporte e ainda acima da média. A tendência do gráfico diário da Vale segue sendo uma tendência de alta, ou seja, no curto prazo a Vale continua indo de alta, no médio prazo a Vale continua alinhada para cima. A ação para gerar a mudança da sua tendência de alta para baixa seria através da perda da mínima dessa região de fundo anterior na faixa dos R$ 49,70. R$50 a R$ 49,70, zona de suporte. Então isso aqui mudaria a tendência da ação, porque geraria inclusive um padrão gráfico chamado de topo duplo. Sobre vídeo de aprendizado no meu canal tem um vídeo específico sobre topo duplo, como é que ele funciona, o que ele significa, todos os detalhes sobre esse padrão gráfico. Então aqui na Vale,
ainda fica para mim mais para a ponta compradora depois de algum tipo de correção aqui desse movimento de subida, ou seja, faz isso aqui, faz mais um movimento para cá, e aí sim fundo ascendente me chama a atenção para buscar compra em cima de Vale 3. BRDT3, cheguei a recomendar venda no pregão de hoje. A venda já foi até encerrada. Por quê? Porque o ativo não tinha, primeiramente não tinha, foi uma venda pelo G60, o foco maior de tentar pegar no movimento G60. E a outra que não daria para carregar uma venda no papel por conta da falta aí de liquidez no livro, né? No BTC, no livro não, no BTC. Então aqui a gente não tinha um número grande de ações, inclusive o ponto que tem mais é que não pode encerrar antecipadamente o aluguel das ações. Enfim, não daria para praticamente ninguém entrar nessa posição para um swing trade. Mas como é que foi essa operação? Que foi uma operação mais pelo intraday. Depois dessa primeira hora de pregão, inclusive ela entrou no leilão, ela voltou aqui para cima do leilão. Então se ela tivesse fechado essa primeira hora de pregão aqui, já seria venda aqui nesse nível. Mas devido a essa saída do leilão aqui em cima e esse nível aqui para cima, eu comentei até no radar do mercado da primeira hora de pregão, que se perdesse essa mínima, aí sim seria a possibilidade de se arriscar uma venda no papel. Aí a ação realmente perdeu essa mínima, gerou a venda, chegou aqui a andar em torno de quase 4%, 3,89%, e na sequência gerou esse candle aqui para cima. Como já era o candle da penúltima hora de pregão e contra a nossa venda, e inclusive que tinha que ser encerrada até o fechamento do pregão, eu reposicionei o stop da posição aqui para cima da máxima desse candle. Então essa operação foi encerrada. Essa operação foi encerrada com um ganho de 1,13%, capital total crescimento de 0,07%. Porque a alocação foi pequena, porque a volatilidade desse papel é grande pelo gráfico diário. Nesse momento, volatilidade média que abriu em diversos ativos, volatilidade média dos últimos 10 pregões em cima dessa ação é de 9,39%. Então volatilidade grande. Quanto maior volatilidade, menos capital a gente aloca em cima do papel. BBDC4, voltando aqui à configuração, gerando aqui a média, BBDC4, candle aí de um martelo, um padrão de reversão semelhante ao da Petro, recuperação no pregão, ali no gráfico de 60 minutos, superação da máxima, da última máxima descendente no G60, gerando um repique já para a média móvel de 13, que foi um dos pontos que eu mais destaquei no radar do mercado do período da tarde, né, na possibilidade de fazer entrada contra a tendência com stop mais curto ali pelo G60. Ativo com isso ainda continua dentro da tendência de baixa, mas olhando ali para o gráfico semanal, a gente vê que a ação já perdeu uma região de suporte importante e está um pouco mais esticada para baixo. Então isso traz uma chance de se gerar algum repique de alto. A resistência um pouco mais relevante para a ação e mais próxima seria aqui nesse nível, na faixa ali dos R$ 29,15. Depois tem uma média móvel exponencial de 13 períodos. Nesse momento o afastamento para a média em termos da volatilidade do ativo é quase duas vezes a volatilidade do papel. Então a ação que traz uma chance de gerar repique de alta aí nos próximos pregões. Ou seja, só tem mais um pregão nesta semana. Olhando agora também para CCRO3, ativo também gerando, não um martelo, porque não tem um corpo pouquinho, mas é algo semelhante. O significado é o mesmo, no sentido de que o mercado está deixando uma longa sombra inferior, que representa pressão compradora. No caso da CCRO3, essa pressão compradora está acontecendo num nível de suporte que é a mínima lá de 2015. Então, assim, é um ativo fraco para um prazo maior, mas para curto prazo está esticado para baixo, trazendo a chance de gerar um repique de alta. O G60 já começou bem ali no gráfico de 60 minutos, já começou bem a recuperação, inclusive fechando até acima da média móvel de 13 períodos. Aqui no gráfico diário ainda tem um certo afastamento ali para a média, na faixa de 1,7 vezes a sua volatilidade aqui de afastamento. Então, nesse ponto, qualquer entrada, o único ponto ruim em relação à entrada nesses papéis, por exemplo, na CCRO3, é que se eu coloco o stop abaixo dos R$ 9,00, a gente tem aqui uma resistência já em cima aqui na faixa de 6,84%, ou seja, de distância, e o stop seria de 7,6%. Então a relação risco-ganho para cá não é interessante, porque já tem resistência próxima na faixa dos R$ 9,99 e depois na faixa dos R$ 10,00 a R$ 10,21. Dalton, mas o ativo pode fazer isso aqui e passar direto? Pode. Tá? Mas enfim, como a gente trabalha contra a tendência, a gente tem que pensar que o movimento pode não ser tão forte assim para cima.
tende a ser até mais fraco do que está sendo o movimento anterior de baixa, a não ser que seja um movimento de reversão da tendência. Aí, nesse caso, o que mais me chama a atenção é buscar entrada através de fundo ascendente no G60. Tá? Através de fundo ascendente ou através de alguma sinalização que ali não ganhou força para baixo novamente, ou seja, na hora que o mercado resolveu cair ali no intraday, não conseguiu ganhar força para baixo, e uma nova sinalização para cima, aí sim, trabalhando com stop um pouco mais curto, tentando pegar um movimento, uma parte do movimento de alta do gráfico diário. Isso sim é que para mim faz mais sentido, tá? Lembrando que há diversas formas de se trabalhar no mercado. Cada um tem seu perfil, sua forma de trabalhar. Eu só estou aqui divulgando a forma que eu acredito que seja mais interessante, pelo menos dentro do meu perfil. Qual 3? Tendência de baixa de topos e fundos descendentes, ativo testando o patamar de suporte bem relevante no gráfico mensal. Observe aqui a simetria que ela fez em relação ao movimento anterior, voltou tudo aqui para baixo. Então isso já gerou no pregão de hoje uma recuperação até de alta de 1,7%, conseguiu fechar em alta. O G60 ainda melhor ainda do que o da CCO3, fechou mais aqui para cima, aumentando a chance de ter algo mais para cima na ação. Já tem resistência aqui justamente no ponto que fechou, 17,53 a R$ 17,81. Então, ativo já tem essa resistência. Para anular a tendência de baixa, precisa romper a máxima desse topo, localizada em 19,41. Da mesma forma que eu comentei em CCO3, movimentações aqui que permaneçam ou gerem alguma sinalização de fundo ascendente, usando ali a média móvel de 13 períodos como referência no G60, seria a possibilidade de se buscar entrada. Fora aquela questão que eu apresentei no radar do mercado do período da tarde, as possibilidades de entrada através de superação da máxima da última hora de pregão, que estava em cima de uma zona de suporte importante, esticado no gráfico diário. Então são alternativas de se antecipar uma entrada de repique de alta pelo gráfico diário. GGBR4. O que me chama a atenção aqui é que o GGBR4 gerou um pivô de baixa. Essa aqui não seria necessariamente para buscar a compra contra a tendência, porque para mim o ativo está dentro de um movimento de baixa de apenas 2 candles. Então é um papel que para mim, por enquanto, para compra contra a tendência, ele não estaria bem configurado dentro da minha metodologia. Mas é um ativo que me chama mais atenção quando se olha para um prazo maior. Se eu olho ali para o gráfico mensal, eu vejo um ativo que está dentro de uma tendência de alta, que foi uma correção, gerou um pivô de alta aqui dentro, enfim, superou toda essa região. E agora já tem 4 meses corrigindo, já está entrando no seu quarto mês de correção. A gente está iniciando o mês de junho. Iniciando o mês de junho e o ativo testando a região de topo anterior. Então isso é algo interessante no sentido de que sinalizações positivas no decorrer do mês, ou principalmente já até mesmo em julho, pode ser pelo gráfico semanal, aqui alguma sinalização mais relevante para cima no gráfico semanal desse papel, traz, ou seja, alguma sinalização forte aqui para cima, um fundo mais forte aqui em cima desse fundo anterior, seriam das alternativas se arriscar um prazo maior, uma compra de prazo maior, ou mesmo simplesmente buscar uma primeira entrada aqui, lembrando que seria uma entrada para uma carteira de longo prazo, que não é aquela questão que tem um stop, tem uma avaliação aí mensalmente, você vai fazendo uma avaliação como é que está o ativo, mas aqui seria um dos pontos importantes que pode trazer aí uma recuperação desse papel aí para cima, não necessariamente no curto prazo, que ainda para mim eu não consigo identificar ainda isso no gráfico diário. E MGLU3, no pregão de hoje, queda de 6,94%. Essa queda de 6,94%, o papel oscila abaixo dos fundos anteriores e, para mim, anula a tendência de alta. Ela, no gráfico diário, tecnicamente falando, não está mais dentro da tendência de alta. Ela oscilou abaixo do último fundo ascendente. E de vários fundos ascendentes aqui, né? Tinha outro que ela oscilou abaixo. Não fechou abaixo, mas já oscilou abaixo. Já deu um sinal negativo. Ou seja, é um ativo que, para mim, para que volte a pensar em compra, deveria voltar para ter algum fechamento acima de toda essa região aqui, ó. Topos anteriores e gap de baixa. Ou seja, colocando aqui um valor acima dos 114,33. Se ela voltar para cima desse patamar, volto a olhar o papel para compra e até mesmo pelo gráfico 60 minutos. Pelo gráfico 60 minutos, a gente pode ver que o papel está aqui dentro de uma tendência de baixa e aqui vindo para testar essas médias. Então, qualquer tempo maior dessa correção, que tem um tempo maior, e sinalização para baixo, seja no próximo pregão, seja dessa sexta-feira, mas principalmente da próxima semana, gerar sinalização aqui para baixo nessa região, sem conseguir ganhar muita força para cima novamente, para cima dos R$114, ficaria para mim mais para se buscar uma venda até pelo gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço
e até o próximo pregão.